Governança, ética, excelência técnica e confiança são atributos da gestão dos fundos de pensão. A sustentabilidade do negócio depende cada vez mais da conformidade com a regulação. A supervisão avalia resultados e implementação de práticas de excelência. Sobre este assunto, a gente conversa agora com Nélia Campos Pozzi. Nélia, em cenários de crise, qual a importância da governança para a proteção da gestão do capital de terceiros? Olha, eu acho que a governança é importante em qualquer circunstância, né? Agora, no cenário de crise, a boa governança é fundamental. No fundo de pensão, a participação de todos os atores, e quando eu digo atores, eu estou falando da patrocinadora, eu estou falando da própria entidade, eu estou falando dos participantes, ativos e assistidos, é fundamental. Decisões são tomadas muitas vezes para correção de rumos. Quando você tem um cenário de crise, você tem que avaliar cenário, você tem que corrigir rumos, você tem que tomar decisões rápidas, agir muitas vezes, a rapidez na ação, ela é fundamental para o resultado do que vai ser feito. Portanto, na medida que você tem uma boa governança, e essa boa governança é uma prática, não importa se você entra num cenário de crise, ela ajuda no cenário de crise. Você não ajusta a governança num horário de crise. No momento de crise, naquele momento de crise, normalmente as relações já são mais complicadas. Porque você muitas vezes tem que tomar decisões rápidas e decisões de impacto. Se você tem uma boa governança já como prática, você tem um cenário interno favorável para transpor os momentos de crise com menos impacto e mais suavidade nessa relação. Se você não tem a boa governança, não é no momento de crise que você vai conseguir estabelecer essa relação importante. Então, eu entendo o seguinte, no momento de crise é que você põe à prova, põe em prática. Em prática, a prova, a boa governança que tem que ser estabelecida como um lema na entidade. Então, a governança fortalecida protege a gestão na conciliação de interesses? Sem sombra de dúvida. Quando você tem esses atores no contexto, em que pese eu particularmente achar que no final das contas todos têm que ter interesses comuns, num primeiro momento, muitas vezes os interesses são um pouco antagônicos. Você tem participante de um lado, patrocinador de outro, você tem que ter essa conciliação. Você tem que ter esse trabalho de ajustar esse olhar e esses interesses dentro da entidade. Eu tenho certeza que nenhuma dessas partes, lá na frente, quer ver essa entidade em uma situação difícil, o plano numa situação de insolvência. Então, os interesses são os mesmos. Agora, quando você tem a boa governança, esses interesses bem ajustados, é muito mais fácil você tratar assuntos mais delicados, assuntos mais complexos e tomar decisões às vezes difíceis em momentos de crise, em momentos de turbulência. Que tipo de risco a gestão deve estar preparada para enfrentar em cenários críticos? Todos? Todos, indiscutivelmente. Aliás, a gestão tem que estar preparada para enfrentar riscos, todos eles, em qualquer circunstância, não só em momentos de crise. Momentos de crise, você pode ter novos riscos, você pode ter agravamento de riscos, você pode ter mudanças de matriz, você pode ter ajustes nisso aí. Mas risco é inerente à nossa atividade, né? Risco está presente no nosso dia a dia. Então, você tem que ter um bom mapeamento dos seus riscos, isso é fundamental, eu tenho que conhecer o meu ambiente,
conhecer o cenário que eu atuo, conhecer o ambiente interno e externo. Eu tenho que mapear os meus riscos, eu tenho que tratar uma priorização desses riscos, eu tenho que ter plano de ação para tratar esses riscos, buscando a mitigação deles. Então, eu entendo que a gestão, ela obrigatoriamente tem que estar preparada para conviver, para tratar, mitigar e superar todos os tipos de riscos que são inerentes à nossa atividade. Bom, para terminar, então, gostaria que você falasse um pouco sobre sua palestra, que só recebeu elogios. Obrigada. Olha, eu, na realidade, fugi um pouquinho do tema no início, né? Mas o meu propósito foi fazer algumas provocações e levar alguns pontos para reflexão, né? A gente vem falando muito em que o sistema está morrendo, que o sistema está definhando, que o sistema está acabando. Isso tem sido recorrente. Eu acho que a gente precisa parar, né, e fazer reflexões do que de fato a gente precisa fazer para impedir esse cenário que se vislumbra aí para todos, né? Então, o que eu tentei fazer na minha palestra foi mostrar para as pessoas, primeiro, nós temos alguns atores no sistema que precisam conversar e precisam convergir seus interesses, as suas falas, as suas prioridades. Que atores? Nós temos a ABRAP, nós temos o SINDAP, nós temos o ICSS, nós temos a Previc, a SPPC, a ANAPAR e o governo de modo geral. Não é possível, é inconcebível pensar que dentro desse ambiente nós vamos ter forças contrárias atuando, né? As coisas já são difíceis para nós. Nós temos desafios diversos, nós temos desafios que brotam na nossa frente. Quando a gente acredita que as coisas estão começando a entrar nos eixos, brota um desafio novo maior do que o anterior. Isso faz parte do nosso dia a dia. Se nós não tivermos uma conversão desses interesses, uma convergência dessas forças, para a gente lutar por esse sistema, para a gente promover as mudanças que esse sistema precisa, né? Para não ter agilidade nos ajustes da regulação nossa, para não tratar a questão da credibilidade, da nossa imagem, nós não vamos ter muito o que fazer. É sentar e esperar. Então, o que eu tentei levar na minha fala, na minha palestra, foi, de fato, mexer um pouco com as pessoas no sentido seguinte. Primeiro, vamos fazer coisas diferentes. Segundo, vamos convergir. Vamos unir nossas forças. Terceiro, vamos ser ágeis nas mudanças, né? Isso é indispensável. E quarto, vamos deixar na nossa cabeça alguns pontos para que a gente saia desse congresso pensando, meditando e mudando algumas coisas que eu acho que são importantes para o sistema. Foi isso que eu tentei fazer, né? Acho que eu dei o recado que estava no script, mas eu fugi do script, sim. Fugi do script, avancei no tempo, mas com o aval do diretor do painel, mas o meu propósito foi esse, foi deixar uma pulguinha atrás da orelha. E deixou. Tá certo. Obrigada, então, pela participação. De nada. Às ordens. TV ABRAP no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.